Eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã com vocês. Muito bonito o tabernáculo de vocês. Na minha época nós nos reuníamos em tendas. Não era algo assim tão bonito. Fiquei sabendo que vocês estão fazendo alguns encontros aqui. E somente personagens bíblicos estão aqui pregando, é verdade? Ontem à noite me falaram que foi Zaqueu quem trouxe a palavra, e que ele pulava dessa altura assim de alegria. Que felicidade. Pela manhã eu fiquei sabendo que foi o profeta Jonas. E agora nós entendemos porque o peixe cuspiu e não engoliu Jonas. Teologicamente havia uma dúvida para o entendimento disso, mas não passava na garganta de Jonas, do peixe Jonas. Muito legal isso. Mas eu quero contar para vocês um pouco da minha história. A minha história é uma história de tristezas e alegrias. Eu venho de uma família muito grande. Meu pai chamava-se Jacó. Depois ele teve o nome trocado por Deus para Israel. Eu sou o 11º filho do meu pai, mas eu sou o primogênito da minha mãe, porque meu pai tinha mais de uma esposa. Meu pai tinha alguns filhos com Bila, mas de Raquel eu sou o primogênito. Então eu sou o primeiro filho, mas minha mãe, ela era estéril. Minha mãe não podia engravidar. Mas Deus tem os seus projetos. Deus abriu o ventre da minha mãe para que eu pudesse nascer. Por isso surgiu o meu nome. O meu nome José não é um nome por acaso. Eu me chamo José porque José, no original do hebraico, quer dizer ele acrescenta. Então foi assim que eu nasci. Deus abriu o ventre porque Deus tinha um projeto especial para a minha vida. O projeto de Deus, ele começou com um homem chamado Abraão. Depois esse projeto passou pela minha vida. Eu tive a honra de estar entre os 3 homens mais importantes do Antigo Testamento: Abraão, José e Moisés. Sem esses 3 homens não haveria o povo hebreu. Hoje vocês não conheceriam o povo chamado judeu. Mas por ser o filho da velhice do meu pai, eu me tornei o filho predileto do meu pai. O meu pai, uma vez, ele mandou bordar uma túnica que era algo muito caro. Aliás, eu olho a roupa de vocês é estranha, mas é interessante porque vocês têm algo para guardar as coisas, e eu não tenho onde guardar nada. E a roupa, na minha época, ela falava muito. Aquilo que você vestia, você dizia quem você era. Se você era um escravo, você normalmente vestia uma roupa mais de saco, daqueles panos bem simples. Se você era um exemplo de liderança, a sua túnica já era mais bonita. Se você era um príncipe ou alguém do governo, você vestia linho. Se você era um rei, a sua roupa era confeccionada com fios de ouro. A roupa dizia quem nós éramos. E eu ganhei do meu pai uma túnica bordada, e dava-se a entender que o meu pai teria preferência para que eu fosse o verdadeiro herdeiro da primogenitude, e não Rubem, que era o irmão mais velho. Isso tanto é verdade, que o meu pai, quando ele foi se reconciliar com o seu irmão Esaú, de quem ele roubou a primogenitude, preocupado comigo e com a minha mãe, ele me colocou lá no fundo da comitiva. Por quê? Se Esaú estivesse ainda nervoso com ele, zangado, e se tivesse morte, nós estávamos no lugar mais seguro da comitiva. E tudo isso que o meu pai fazia por mim era percebido pelos meus irmãos. Eles sabiam que eu era o predileto. Eles sabiam que Jacó me amava muito mais do que amava todos os outros. E eu era um adolescente. Eu tinha entre 15 e 17 anos nessa época. E o adolescente, ele tem uma característica. O adolescente não olha para frente. O adolescente olha para o seu pé. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você chamar um adolescente para usar droga, ele não vai olhar que aquela droga vai levar ele ao vício. Ele vai apenas olhar o seguinte: eu usando essa droga eu vou me satisfazer. Se você chama um adolescente para fazer um roubo,
O adolescente não pensa, eu vou ser preso se der errado. Não, ele diz, vai ser muita adrenalina eu cometer nesse assalto. Então, quando nós somos adolescentes, e eu nessa época era um adolescente, eu não olhava para o impacto das minhas atitudes, porque o adolescente não pensa nisso. O adolescente olha para o momento e não para o futuro. Eu só fui entender isso depois, quando eu já era mais velho, que se eu tivesse sido um adolescente diferente, talvez eu tivesse sofrido menos. Mas meu pai me chamava e dizia, vai ver o que seus irmãos estão fazendo. E aí eu ia observar meus irmãos, eles às vezes estavam bebendo, eu voltava e falava, pai, eles estão bebendo. Pai, eles deixaram o rebanho sozinho e eles foram atrás de mulheres. E isso cada vez mais foi criando uma distância entre eu e os meus irmãos. A minha família era uma bagunça. A minha família não vivia o amor. A minha família era toda desorganizada. O meu pai, com uma postura comigo, hoje eu vejo que ele errou. Tratar um filho diferente do outro, de uma forma exposta. E a nossa família não tinha amor. Tinha respeito, porque o judeu ele respeita muito. Mas nós tínhamos uma diferença muito grande ali. Teve uma situação que o meu irmão mais velho, o Rubem, ele dormiu com Bila. Então, se eu for contar todos os detalhes da família, vocês não vão acreditar. Talvez a família de vocês sejam famílias perfeitas, vocês não vão entender o que eu estou passando. Mas eu sofri muito por isso. E aí, a vantagem da minha vida é que eu lia muito a Torá. Eu todos os dias estava querendo aprender. Talvez hoje vocês chamem de Bíblia. Como? Bíblia. Hoje vocês chamam a Torá de Bíblia, é muito mais, né? Nós tínhamos 5 livros, de vocês é bem maior. E eu entendia tudo que ali estava. Que existia algo no meu coração, apesar da minha inocência e da adolescência, que vocês sabem bem, chamado temor de Deus. Eu tinha o temor de Deus em tudo que eu fazia. E Deus, que para mim na época eu chamava de Jeová, e vocês chamam de Deus, começou a me dar sonhos. Uma noite eu sonhei e fui contar para os meus irmãos, que eu sonhei que eu estava arrumando feixes, e que de repente o meu feixe se levantou, e o feixe dos meus irmãos se curvavam para mim. E isso irritou demais os meus irmãos. Eles disseram, quer dizer que você está dizendo que um dia nós vamos servir você? Nós vamos nos curvar diante da sua presença? E depois Deus me deu outro sonho. Ele sonhou que a lua, o sol e 11 estrelas se curvavam para mim. E eu contei isso perto do meu pai. Meu pai disse para mim, você está ficando doido? Quer dizer que nós vamos servir você? Para com isso. Mas no fundo, meu pai sabia que eu era diferenciado. Uma certa vez meu pai me disse, vai ver como estão os seus irmãos, me diga lá o que eles estão fazendo. Eles estão lá em Siquém. E eu fui até Siquém. Meus irmãos já não estavam mais em Siquém. E eu fiquei procurando eles, até que eu encontrei um homem. Me falou, eu vi um rebanho com alguns homens, eles foram para Datã. E eu fui atrás dos meus irmãos, e quando eles me viram, eles tramaram a minha morte. Eles disseram entre eles, vamos pegar este moleque e vamos matá-lo. Mas Rubem temendo as consequências com o meu pai, Rubem falou, não vamos matá-lo, vamos apenas colocá-lo numa cisterna. Uma cisterna é um poço profundo que eles colocavam água. Só que havia ali, onde eles estavam, cisternas vazias, que não havia água. E me jogaram. Era mais alto do que isso, eu não tinha como sair sozinho da cisterna. Eles me jogaram lá, e lá eu fiquei. Em algum momento, passou uma comitiva de ismaelitas, que são aquelas pessoas que vendem incenso, mirra, azeite, todas aquelas coisas. Eles estavam indo para o Egito. Aí Judá, meu irmão, falou, ao invés de matá-lo, vamos vendê-lo. Pelo menos não teremos o sangue do nosso irmão nas nossas mãos. E foi o que eles fizeram. Quando eles olharam e me tiraram da cisterna, eu fiquei todo feliz e disseram, se arrependeram. Meus irmãos vão me livrar daqui. E eles me venderam
Quando o Rubem voltou para me procurar na cisterna, eu já não estava mais lá. Eu já estava 1 dia de viagem, e Rubem não sabia nem para onde eu tinha sido levado. E aqueles homens me levaram para o Egito. Eu fui acorrentado dali até o Egito. E quando cheguei lá, fui vendido como um produto. Alguém me escolheu, por sorte, um homem muito rico. Este homem, ele era o general, ele comandava toda a segurança do Egito, chamava-se Potifar, e ele me comprou, e eu fui trabalhar na casa dele. No começo eu cuidava do jardim, e o jardim, quando eu cheguei, era um jardim muito feio, mas quando eu comecei a cuidar do jardim, o jardim se tornou o jardim mais bonito de toda a redondeza. Depois eu comecei a cuidar das plantações, e Potifar viu em mim alguém com muito zelo e respeito, porque tudo aquilo que eu fazia com amor, mesmo sendo um escravo, porque como nós temos o temor de Deus, quando nós fazemos as coisas bem feito, nós não fazemos de qualquer jeito. Tudo aquilo que nós pegamos com as nossas mãos, nós fazemos como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Esse é o nosso testemunho de vida, e eu sempre fui desse jeito. E vocês podem ler na minha história, que está na Bíblia de vocês, vocês nunca vão me ver, eu nunca reclamei. Vocês não acham uma frase minha de reclamação, culpando Deus pela má sorte que havia, mas eu percebia que a minha sorte estava mudando. Em algum momento o Potifar me chamou e disse: eu gosto de você, você me inspira confiança. Aqui na minha casa, você vai tomar conta de tudo que tem aqui. E eu comecei a tomar conta das plantações de Potifar, eu comecei a tomar conta de tudo o que havia dentro de casa, todos os empregados era responsabilidade minha. Eu tirei aquela roupa de escravo, que era um trapo parecido com o que este jovem está vestindo, e coloquei uma roupa de linho, uma roupa bonita. Talvez essa tenha sido a maior desgraça da minha vida, sabia? Porque a mulher de Potifar, eu nem sei o nome dela, acredita? Se você buscar na Bíblia, nem tem o nome dela. Eu não me lembro do nome dela. Mas ela começou a olhar comigo, para mim, de forma diferente. E ela começou a me abordar uma vez, ela dizendo: deita comigo, você é lindo, deita comigo. Eu dizia: não, o meu Senhor me confiou tudo que Ele tem. E Ele foi bem claro, que eu só não tocasse em você. O resto, que é tudo dele, eu tenho autoridade. Mas eu tenho que respeitar a esposa do meu Senhor. E eu dizia para ela: não. E eu não sei nem quantas vezes eu consegui fugir dela. Mas às vezes nós caímos em ciladas. Houve um dia em que não havia nenhum empregado em casa, e eu acabei entrando para fazer as minhas obrigações. E quando eu entrei, ela agarrou a minha roupa e me puxou. A única coisa que me ocorreu naquela hora foi arrancar a túnica e sair correndo, porque eu não podia desonrar o meu Senhor. Ele confiava em mim. Só que ela, com a minha túnica na mão, ela chegou para Potifar e disse: olha aqui, ó, o hebreu, o escravo que você colocou dentro de casa, tentou me agarrar, tentou me seduzir, queria que eu deitasse com ele. Vocês imaginam a ira que ficou o meu Senhor? E como ele era chefe da guarda geral, o que ele fez comigo? Me colocou na prisão. A minha situação voltou a ser pior do que quando eu fui vendido como escravo, porque como escravo eu podia pelo menos andar a céu aberto, trabalhar para alguém. Na prisão eu fiquei preso, mas eu não reclamei. Eu tinha e eu continuei esperando o tempo de Deus para a minha vida. E lá eu ganhei a confiança do carcereiro. Com o quê? Com a minha sinceridade, fazendo o meu melhor. Chegou em um momento, em menos de um ano, eu tomava conta de toda a carceragem. Não havia briga, não havia confusão. O carcereiro nem me vigiava. Se eu quisesse sair e voltar, eu poderia. Eu ganhei a confiança dele de uma forma que tudo que se resolvia na carceragem passava pelas minhas mãos. Mais uma vez eu via Deus me abençoando. Eu não havia estudado, eu não tinha nenhuma formação, eu não tinha
mas Deus me mostrava as coisas e as coisas iam acontecendo e eu organizava. Era uma forma milagrosa como tudo acontecia na minha vida. E ali eu fiquei. E de repente, na cela havia um copeiro e havia um padeiro. E eu fui conversar com eles, como eu conversava com todos os prisioneiros. E certo dia eles disseram: nós estamos preocupados. Coincidentemente, nós dois tivemos um sonho hoje. E os sonhos são muito parecidos. E aí, eu na minha humildade, eu falei: conte-me os sonhos. E um deles falou: olha, o copeiro disse: subiu uma videira que tinha 3 ramos, e eu colhia a uva dessa videira, e eu pegava o copo do rei, e espremia essa uva no copo, e este copo estava na mão do rei, e o rei tomava do cálice que eu havia feito. E eu disse: isso é muito simples. 3 ramos, 3 dias. Em 3 dias, o rei vai restaurar você ao seu cargo de copeiro. E aí o padeiro, evidentemente vendo que maravilha foi o sonho revelado, diz: deixe-me contar o meu. Eu tinha 3 cestas de vimes na minha cabeça com pães, e os pássaros vinham e comiam dos meus pães. E eu me entristeci porque não era a mesma coisa. E eu disse: é muito parecido o seu sonho. 3 cestas, 3 dias. Mas os pássaros comendo os pães que estão na sua cabeça, significa que em 3 dias o rei vai mandar matar você, e os pássaros comerão da sua carne. Passaram-se 3 dias. O padeiro foi executado, e o copeiro voltou a servir o rei. E eu disse: por favor, quando você estiver lá, lembre-se de mim, fale de mim para o rei. E o tempo passou, e eu continuei ali preso. Passaram-se 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e aquele copeiro não se lembrou de mim. Ele me esqueceu. Certa noite, o rei teve um sonho. E o rei sonhou que 7 vacas gordas saíam do rio, e de repente saíam 7 vacas magras, e as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas, e mesmo assim as 7 vacas magras permaneciam magras. Numa outra noite, o rei deitou e teve um sonho muito parecido. 7 espigas lindas e maravilhosas estavam ali, mas aí surgiam 7 espigas feias, doentes, e a mesma coisa acontecia. As doentes engoliram aquelas espigas maravilhosas, e mesmo assim elas continuavam feias. O rei começou a ficar desesperado, porque ele estava sonhando aquilo. O rei chamou todos os sábios, todos os magos de todo o Egito, mas ninguém conseguiu entender e interpretar aquele sonho. Aí o copeiro disse: Senhor, eu me lembrei agora, lá na carceragem, quando eu estava lá, porque o Senhor me colocou lá, eu e o padeiro, nós contamos os nossos sonhos para este homem, e este homem interpretou tudo aquilo que significava os nossos sonhos. E 3 dias depois, tudo que ele falou aconteceu conosco. O faraó ficou desesperado, falou: tragam-me esse homem agora. Aí me chamaram na carceragem, eu estava na minha cela, me fizeram fazer a barba, trocaram a minha roupa, me deram roupa nova, eu tomei banho e me apresentei diante do rei. O rei me contou o sonho e eu expliquei todo esse sonho para ele. Eu disse: olha, haverá 7 anos de fartura, mas depois haverá 7 anos de miséria que vai devastar toda a terra. Se o Senhor aproveitar os 7 anos de fartura e o Senhor colocar o excedente em celeiros, certamente o Senhor terá alimento para 7 anos depois. Eu expliquei toda uma estratégia para ele, e o faraó olhou para mim e disse: você é este homem que vai fazer isso. E ele se levantou e disse: abaixo de mim no Egito somente você.
acima de você, somente eu. Você tem autoridade, tudo aquilo que você decidir, você pode executar. Ele tirou um anel enorme que ele tinha no dedo e colocou no meu dedo e disse: esse é o anel da autoridade. O que você decidir aqui será feito. E eu comecei a trabalhar, eu comecei a estocar. Chegou uma hora que a terra produzia tanto que eu não consegui fazer a contabilidade de quanto eu estava armazenando. A terra nunca tinha dado tantos alimentos, tantos grãos, e nós começamos a construir uma cidade só para armazenar os grãos. E os 7 anos se passaram e nós tínhamos armazenado tudo. Eu tinha uma carruagem que era a segunda melhor carruagem do reino. As minhas roupas eram de linho. Eu era conhecido como governador. Eu era governador do Egito. Eu era conhecido como José do Egito. Todas as coisas passavam pelas minhas mãos. Eu me casei. Eu tive um filho, tive 2 filhos. E um filho chamava-se Manassés, que quer dizer, esquecendo a minha dor. Deus me ensinou a esquecer a minha dor, porque Deus continuou cuidando de mim. Depois eu tive um filho chamado Efraim. Efraim, que quer dizer prosperidade em dobro. Deus aumentou a minha alegria. Deus me deu uma prosperidade imensa que eu jamais imaginei possuir. A fome naquela região foi tão grande que todos os povos vinham buscar alimento nas minhas mãos. Eu tinha autoridade sobre todo o Egito. Tudo passava pela minha mão. Não se tirava um grão de um celeiro se eu não autorizasse. Até que um dia chegou um grupo de 10 homens, e eram os meus irmãos. A minha oportunidade de vingança, a minha oportunidade de fazer com que eles pagassem por tudo que eles fizeram comigo. Mas se eu fosse um homem que não tinha o temor de Deus, como eu tinha o temor de Deus, eu chorei ao ver meus irmãos. Eu senti amor por poder ver meus irmãos de novo. E até para não estender muito, eu fiz prova. Eu acusei eles de roubo. E eu fiz com que trouxesse o filho mais novo, Benjamim. E eu entendi que aqueles homens estavam sofrendo com o que eles fizeram comigo, e que eles estavam mudados. E então eu disse: não só lhe dou alimento, mas tragam toda a família do meu pai para que morem aqui. E se vocês entenderem a história do povo, moraram ali por 430 anos. Essa é o resumo da minha história. E o que vocês podem aprender com a minha história? A primeira coisa que eu acredito que a minha história pode ensinar para vocês é que todas as famílias possuem problema. Nós olhamos as nossas famílias e dizemos: como a família dos outros são perfeitas e a minha família é uma desgraça, a minha família é problemática. Toda família tem problema. Se a sua família tem problema, não é a única. Todas, não existe uma família na face da terra que não tem problema. A diferença é como nós estamos dispostos a trabalhar isso e ajudar com que a nossa família seja uma família melhor. Sabe? Eu poderia reclamar, eu poderia estar morto se os meus irmãos quisessem me matar. Mas um outro aprendizado que eu tive é: quando eu dependi que Deus me livrasse da morte, Ele me livrou. Os meus irmãos não me mataram, não é porque eles não quiseram. Eles não me mataram porque Deus não permitiu. Deus em alguns momentos não permite que situações se acheguem a nós, se nós estivermos nos achegando a Ele. Deus nos livrará de todo mal, como Deus me livrou daquela situação onde os meus irmãos não conseguiram me matar. Por outro lado, existem situações em que nós temos que nos livrar do mal. Quando a mulher de Potifar tentou me agarrar, eu disse: não. Ali não dependia de Deus me livrar. Ali dependia que eu é quem tinha que fazer a minha parte e me livrar. E se eu não tivesse fugido da mulher de Potifar, e se eu não tivesse feito isso, tivesse aceitado
me entregar aos prazeres com aquela mulher, hoje não haveria o povo judeu. Olha que situação, olha o tamanho do impacto. Eu me entregando à imoralidade sexual impactaria que toda uma nação fosse extinta. Às vezes nós permitimos coisas nas nossas vidas, nós nos entregamos a prazeres, a ações, a amizades, as coisas que terão impacto no futuro que nós não conseguimos enxergar hoje. As nossas atitudes negativas, elas sempre trarão impacto no futuro, mas nós fugirmos dessas atitudes negativas, elas também trarão impactos positivos, que pode ser maravilhosa. O povo, quando saiu do Egito 430 anos depois, liderado por Moisés, o meu sucessor, eram quase 2 milhões de pessoas. Se eu tivesse me entregado à mulher de Potifar, eu teria extinguido 2 milhões de pessoas, porque eu teria me entregado à imoralidade sexual. Outra coisa que eu gostaria de ensinar com a minha vida: quando os meus irmãos me venderam, vocês acham que eu fiquei feliz? Vocês acham que no trajeto de Canaã até o Egito eu fiquei feliz, andando mais de uma semana como escravo? Eu chorei, eu me angustiei, mas eu não culpei Deus. Depois de escravo eu fui para a prisão, fiquei lá quase 3 anos. Vocês acham que eu fiquei angustiado? É claro que eu fiquei, mas eu sabia que em algum momento Deus responderia. Sabe quantos anos eu tinha quando eu assumi o Egito? Quando eu me tornei governador, o segundo maior homem de todo o Egito, eu tinha 30 anos. Passaram-se quase 15 anos do período que eu fui vendido como escravo, do período que eu me tornei governador. Mas se eu tivesse me entregado a uma só das minhas angústias, dos meus problemas, se eu tivesse desistido das minhas lutas, eu não teria vencido. O grande segredo é não desistir. Quando eu fiquei 2 anos na cadeia, eu pensei assim: está demorando demais. Mas depois eu entendi o tempo de Deus para a minha vida. Imaginem vocês que o rei, ao receber o copeiro no mesmo dia, o copeiro chegasse para o rei e dissesse: rei, eu estou aqui, mas quando eu estava lá na prisão, um homem que revelou o meu sonho, ele conhece tudo de sonho. Certamente o rei ia virar para ele e dizer: tá bom, para que me serve isso agora? No tempo certo, Deus fez com que o copeiro se lembrasse de mim, porque era no momento que eu poderia ser liberto. Às vezes nós esperamos as coisas nos nossos tempos, mas nós não entendemos que Deus tem o tempo para todas as coisas. O que nós temos que pedir a Deus é que Deus nos capacite a esperar o seu tempo. Nós não podemos desafiar Deus sobre o seu tempo. Nós não podemos duvidar do tempo de Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos achar que Deus nos desamparou, mas nós temos que pedir: Deus, me ensine a esperar o seu tempo, me ensine a não desanimar por causa da minha família, me ensine a não desanimar porque eu não tenho resposta, me ensine a esperar, me ensine a não desistir da minha vida. E esse, na verdade, é o maior desafio que nós temos. Quando nós entendemos a soberania de Deus sobre todas as coisas, nós temos visão espiritual. Eu não sei se vocês sabem, mas existe o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo espiritual interfere a todo momento no mundo físico, mas depende de algo chamado fé, depende de algo chamado não desistir, depende de algo chamado esperar o tempo de Deus. Nós somos convidados a não desistir. A minha vida é uma vida de sucesso, a minha vida é uma vida de vitória, a minha vida é uma vida que eu carrego 2 milhões de pessoas atrás de mim. Os meus filhos se tornaram nome de tribos, mas isso porque eu não desisti. Mas a vitória não é principalmente minha, a vitória é principalmente porque eu nunca deixei de confiar em Deus. E quando nós não deixamos de confiar em Deus, Deus não desiste de nós. E nós não podemos desistir.
Essa é a minha história. Nós vivemos dias onde a própria Bíblia diz que as pessoas desanimariam, onde as pessoas desistiriam. Deus nos chama para não desistir, para não recuarmos. Deus nos chama a termos a capacidade de esperar o tempo dele. A palavra de hoje para as nossas vidas, sobre tudo que eu vivi, é: não desista, não desista. Eu queria cantar uma música, a música que nós havíamos comentado. Eu queria que nesse momento vocês pensassem nos desafios que vocês têm. Olhem para a minha vida, olhem para José, olhem se eu tivesse desistido. Eu não sou melhor do que vocês, eu não sou mais capacitado do que vocês, eu não tenho mais força, eu não tenho nada mais do que vocês têm. Vocês podem olhar para mim e dizer que nós somos iguais. Eu sou tão humano quanto vocês são, eu sou tão frágil quanto vocês são, eu sou cheio de dúvida, eu sou cheio de problema, mas eu em todos os momentos eu dizia: eu não vou desistir. Sabe por quê? Porque quando nós desistimos, acabou. Quando nós desistimos, perdemos. Quando nós desistimos, nós somos os derrotados. Então o convite de hoje para as nossas vidas é: não desistam dos propósitos que vocês fizeram para a vida de vocês. Eu fiz um propósito na minha vida: servir a Deus e fazer tudo aquilo que Ele quiser de mim. E é por isso que eu me tornei governador, é por isso que eu me tornei o homem mais importante do Egito depois do faraó. E foi assim até a minha morte. E eu tinha uma fé tão grande que um dia nós retornaríamos para Canaã, que quando eu estava para morrer, eu chamei os meus filhos e disse: quando nós sairmos daqui, levem os meus ossos comigo. Não deixe os meus ossos enterrados em Canaã, aqui no Egito. Eu quero os meus ossos enterrados na nossa terra. Até na hora da morte, eu tinha fé que em algum momento os meus ossos seriam enterrados no lugar que Deus separou para o meu povo. Então, não desistam dos sonhos que Deus colocou na vida de vocês. Não desistam dos propósitos, porque se nós desistirmos, tudo se acaba. Queria que vocês colocassem de pé agora. Eu queria que você fizesse um voto para você. Eu sei que as nossas dificuldades são diferentes, mas eu tenho certeza que se você não desistir dos seus propósitos, Deus estará presente na vida de vocês. Ontem vocês lançaram na fogueira aquilo que vocês querem de Deus. Eu não sei quanto tempo Deus demandará para responder isto para vocês, mas eu quero convidar vocês agora. Eu quero convidar vocês para que nós oremos aqui na frente mais uma vez. Se você estiver convicto, disposto a não desistir, eu quero que você venha aqui dizendo: Senhor, eu não vou desistir. Por mais difícil que tenha sido, eu não vou desistir. Eu vou continuar lutando por este propósito até que o Senhor me responda. Se você tem esta coragem, se você não é covarde, vem aqui na frente e diga: Senhor, eu vou lutar, eu não vou desistir. Eu saio daqui neste domingo convicto que eu não vou desistir do teu propósito. Eu espero você aqui. Senhor, nós estamos aqui, e o Senhor pode mover o coração destes jovens, Senhor. Oh Deus, nós vamos cantar neste momento esta música, e que eles possam se sentir motivados a virem aqui dizendo: Senhor, eu não vou desistir. Vamos louvar ao Senhor. Amém, Senhor. Nós não vamos desistir. Aleluia, Senhor. Amém. Nós não vamos desistir do propósito.
Well,